Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal aqui do Canal 14 na NET Anápolis. Agradecendo a sua audiência qualificada também para quem me acompanha através do youtube.com/Programa Em Pauta, o nosso canal aqui no YouTube. Bom, no programa de hoje vou trazer o Dr. Gleison Reis, que é professor de Direito, delegado e assessor de Segurança Pública aqui do nosso município. E vamos falar sobre movimentos sociais. Tá muito bacana esse bate-papo com o Dr. Gleison, principalmente quando trata sobre essas questões dentro da área de educação, dentro da área de política, na área de segurança. Tá imperdível esse bate-papo sobre movimentos sociais. Mas antes da gente chamar esse bate-papo com o Dr. Gleison, eu quero agradecer as balas de coco Dona Neuza. Só te falar, ó, já me deu água na boca. As balas de coco que derretem na boca. Suas encomendas através do 99674-9282. 99674-9282. Omega do Balão, o que era bom, está de volta aqui na cidade de Anápolis, tá? Ali na rua Barão do Rio Branco, no centro. Aproveita esse mês de outubro das crianças, tem várias ofertas para as crianças, principalmente na área de joias, óculos solares. Não perca essa oportunidade, tá bom? Omega do Balão, ali na rua Barão do Rio Branco. Olha, eu quero agradecer também a Clínica de Estética e Beleza Paula Castro, que cuida tão bem de mim, e eu gostaria que cuidasse bem de você, tá bom? Abertos diariamente, de segunda a domingo, inclusive domingos e feriados, tá? Agende seu horário, 3943-4545. E agradecer a BM Comunicação Integrada, que é a agência de comunicação que produz este programa. Está precisando de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, marketing digital, marketing político? Não hesite em agendar uma reunião, tá bom? Uma visita, através do WhatsApp, no 99105-7392. Vamos parar de conversa e vamos seguir, então, para o bate-papo com o Dr. Gleison Reis, na pauta de cidadania sobre movimentos sociais. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. Olá, você que nos acompanha aqui no programa Em Pauta. Chega junto aqui mais uma pauta bacana de informação, na verdade, na pauta de cidadania. Conosco o Dr. Gleison Reis, que é professor de Direito, delegado aqui na cidade de Anápolis e também faz parte na assessoria, na verdade, de segurança pública aqui do nosso município. Dr. Gleison, seja bem-vindo, na verdade é um prazer tê-lo aqui de novo na sala de estar aqui do nosso programa. Olá, muito obrigado e um prazer estar aqui novamente. Dr. Gleison, acho que tem tudo a ver nós falarmos hoje sobre movimentos sociais. A gente vê um crescente desenvolvimento das pessoas nas ruas, nas insatisfações e principalmente nas redes sociais. Acho que a gente poderia falar sobre isso hoje. Mas para a gente debater sobre esse assunto, como o senhor é um professor, poderia explicar para nós de onde veio a origem desses movimentos sociais que acabaram se desenvolvendo nas ruas e acabaram agora fomentando na internet também? Olha, na verdade, os movimentos sociais, eles nasceram com a própria sociedade. A partir do momento em que o homem começou a conviver em sociedade, grupos sociais se organizaram exatamente para fazer valer os seus direitos, né, as suas vontades. Então, é muito antiga a história do movimento social. Mas nós tivemos, a partir da Revolução Russa, a partir de 1917, no final da Primeira Guerra, nós tivemos a incrementação e a organização desses movimentos sociais. Então foi a partir daí, né, em que nós tivemos a sindicalização das pessoas, as associações, e tudo isso fez com que esses movimentos sociais passassem de aglomerados aleatórios de pessoas a movimentos organizados, geralmente destinados à busca de um fim específico. Começou, na verdade, as pessoas a se identificarem ideologicamente, a gente pode se dizer assim? Sim, não só do ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista das aspirações e necessidades sociais de cada um. Obviamente, e aí você já adiantou na história dos movimentos sociais, essa questão ideológica, né, ela permeou desde o início, mas foi, com o tempo, ela foi se tornando mais importante até do que os movimentos sociais. Então aí nós tivemos, eu diria até a deturpação dos movimentos sociais, a partir do momento em que eles deixaram de ser muito mais idealistas, muito mais na busca dos interesses do grupo, e passaram a defender uma ideologia.
Infelizmente isso fez com que os movimentos sociais fossem aparelhados, fossem de uma forma ou de outra politizados do ponto de vista partidário, e isso com certeza contribuiu muito para que esses movimentos sociais perdessem força. Bom, a gente falando com essa juventude hoje, ela acaba conhecendo, entendendo mais sobre os movimentos sociais dentro de sala de aula, na educação. Seria a explicação dentro dos livros de história, enfim, dessa formatação. Mas, na verdade, também leva um pouco, acaba não deixando de levar um pouco do olhar do professor também. Será que talvez aí que poderia ter um pouquinho de doutrinação de movimento social, doutor, ou seria uma expressão muito forte para a gente falar? Não, eu não vejo como forte, eu acho como uma expressão absolutamente adequada. Essa doutrinação que se faz não só na sala de aula, e o professor, nós sabemos que ele tem um papel muito importante nisso, porque o professor, ele ainda aquele que transmite o conhecimento. Obviamente que nós temos hoje uma diferenciação, e é importante que nós professores observemos isso, que o professor hoje já não é mais o dono da chave do baú do conhecimento. O professor hoje já não é mais aquele único instrumento de busca do conhecimento. O professor, ele é um gestor do caminho que o aluno tem que chegar para buscar o conhecimento. As fontes do conhecimento hoje são as mais variadas possíveis. Ele é um instrumento, né? As mais variadas possíveis. E quando o professor assume essa posição de entender que hoje ele é apenas o indicador de rumos, é aquele que está apontando rumos, com certeza esse professor tem um domínio sobre a sua sala de aula. E esse domínio, ele pode sim ser usado de uma forma equivocada através da doutrinação, não como movimento social, mas o que nós dissemos anteriormente, a doutrinação ideológica. E aí, com o desenvolvimento, com o crescimento desses movimentos sociais, acabou gerando um exército de militância social? Olha, nós temos um exemplo muito claro disso no Brasil. O movimento sindical no Brasil, e aí nós vamos pegar de Getúlio Vargas para cá, que foi quando nós tivemos o início do sindicalismo no Brasil. Esses movimentos sindicais, eles tiveram nos últimos, eu diria aí, nos últimos 12 anos, no governo, principalmente no governo do PT, um aparelhamento muito grande, uma intermediação, uma interligação muito grande entre o partido político e o movimento sindical, e o movimento social, melhor dizendo. Ora, nós não podemos de forma alguma dizer que um movimento social legítimo, ele defenda a cor ou a bandeira de um partido. Um movimento social legítimo, ele tem que defender a vontade, a necessidade e a busca daquele grupo social, independentemente do partido. E o que nós assistimos no Brasil, e você que está nos vendo, você que é mais jovem, que está na escola agora, você está presenciando um momento histórico, aonde no Brasil os movimentos sociais deixaram de ser o que Fernand Lassalle diz como os fatores reais de poder. O que é isso? Fatores reais de poder são aquelas organizações que não estão dentro do poder institucional, mas que são realmente aqueles que fazem e mudam o poder. Então, se nós temos os movimentos sociais voltados a um partido só, e o que eu disse que você está assistindo, exatamente a esse aparelhamento, aonde o MST, aonde o movimento não só do Sem Terra, mas do Sem Teto, os movimentos sindicais, os movimentos dos estudantes, a UNE, ou seja, todos esses movimentos sociais deixaram de atender às aspirações exclusivas dos seus membros para atender a defesa ideológica de um partido. Nós saímos da busca das melhorias sociais e partimos para a defesa ideológica não só de um partido. No Brasil ainda é pior, não só de um partido, mas de uma pessoa. É o culto ao personalismo puro. E aí talvez a gente, na verdade, retoma, volta lá na educação, que ela deveria ser apartidária, justamente para propor. O que a gente está propondo aqui é uma maneira de educar, uma maneira de explicar, na verdade, o que seria o movimento social. Então, talvez está faltando isso também nas nossas unidades. Eu não tenho dúvida, Blenda. Uma educação que tenha um viés partidário, ela não é educação, ela é doutrinação. A educação é diferente. A educação abre as portas para que você escolha caminhos. A doutrinação, ela só te aponta aquele caminho a ser seguido obrigatoriamente. Então, o Brasil, nós padecemos disso, sim.
nesses últimos anos, aonde, ao invés de educação, ao invés de nós termos o incremento dos movimentos sociais como um instrumento legítimo da busca de melhorias sociais, nós tivemos uma doutrinação voltada única e exclusivamente para a defesa de um partido. Bom, discutir a diversidade cultural é um movimento social também, né, doutor? Sim, eu disse anteriormente sobre Lassalle, quando ele trata dos fatores reais de poder. E os movimentos sociais são exatamente isso. É na cultura, é no lazer, é na escola, é na saúde, em todos os aspectos da vida humana. E é exatamente por isso que nós estamos falando com você sobre esse assunto hoje, porque trata de cidadania. Cidadania engloba tudo isso. Então, os movimentos sociais, eles estão em todos os aspectos da vida humana. E quanto mais organizados nós tivermos esses movimentos sociais, e quanto mais esses movimentos sociais estiverem comprometidos com a realidade social, você pode ter certeza absoluta, e isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do planeta. Por isso que são chamados de fatores reais do poder. Quanto mais organizados e quanto mais voltados à busca da melhoria daquele grupo, esses movimentos sociais têm condição de transformação. São instrumentos de transformação social. Agora, é preciso que nós façamos novamente um alerta. Não podem ser instrumentos da defesa ideológica apenas de um partido. Politicamente falando, como a gente pode lidar hoje em dia com a questão dos movimentos sociais? Dando condição para que os movimentos sociais possam crescer e se organizar. Mas essa condição, ou essas condições, elas têm que ser sinceras, honestas. Eu não posso, a título de dizer que vou dar condição a um movimento social, desde que esse movimento social faça aquilo que o meu partido indica. Uma barganha? Não, exatamente. Eu não posso fazer essa barganha ideológica, né? Nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui em Anápolis, aonde dentro do Plano Municipal de Segurança nós estamos desenvolvendo um trabalho junto ao movimento comunitário, junto às associações de moradores, junto aos conselhos municipais e estaduais. E esse trabalho ele é totalmente apartidário. Independentemente do viés político, partidário, nós estamos recebendo essas pessoas e desenvolvendo um trabalho em conjunto. Aonde o eixo, nós estamos aqui através do Observatório de Segurança, o prefeito Roberto Naves tem dado um apoio muito interessante sobre isso, nós invertemos o eixo. Ao invés do poder público dizer o que vai fazer, a sociedade é que está dizendo aquilo que ela precisa e aquilo que nós temos que fazer. Porque existe uma prepotência muito grande do gestor público, no sentido de que a ideia dele geralmente é a melhor. Não, a melhor ideia é aquela que nasce dos movimentos sociais. Porque quem sabe a realidade da sua comunidade é você que aí vive. Bom, já que o senhor falou sobre as questões das lideranças de bairros, na última semana o senhor teve a oportunidade de conversar com esses líderes de bairros, né? Como é que foi ouvir, como é que está a situação na cidade, afinal de contas representam cada um ali dentro do seu nicho, né? Do seu nicho social. Exatamente, nós tivemos um encontro muito interessante e de forma inédita nós tivemos um encontro tanto com o COMAN, melhor dizendo, como o CONAMA, que são os dois conselhos que agregam 100% do movimento comunitário na nossa cidade. Todas as associações de moradores estavam ali representadas. E é exatamente isso. Nós ouvimos muitas demandas, muitas coisas que foram ditas, nós não imaginávamos a dimensão daquilo, a importância daquilo. Então as prioridades de ação do poder público tem que ser em cima das demandas da sociedade. Aí o movimento social é extremamente importante, onde independentemente de quem esteja no poder, independentemente da cor partidária, a demanda da sociedade sirva de baliza, sirva de objetivo, de mote para o trabalho do poder público. Juntando os movimentos sociais e a segurança pública já remete àquela questão de rebelião, as pessoas têm ainda aquele preconceito, a gente pode se dizer assim, né, doutor Gleison? Até porque, como nós já dissemos na ocasião anterior, existe um paradigma no Brasil, quando você fala de segurança pública, você fala de polícia. Quando você fala que vai tratar a segurança pública, as pessoas já pensam, vamos aumentar o número de polícia, vamos aumentar o número de viaturas, vamos construir mais presídios. Esse é o aspecto repressivo da segurança pública. Pensamento raso. Né? Isso é o que se chama de você olhar a copa das árvores, né? Ou seja, nós temos que aprofundar, nós temos que ir nas raízes do problema. E as raízes do problema, aí sim o trabalho do movimento comunitário, dos movimentos sociais é extremamente importante.
Porque não se pode, de forma alguma, querer combater a violência combatendo apenas o efeito. Nós precisamos combater as causas. E as causas da violência, elas são sociais. Isso não é utopia, isso não é discurso filosófico. As causas da violência são sociais, sim. E grande parte da violência nós podemos tratar com causas sociais. Agora, quem conhece a realidade social efetivamente é aquelas pessoas que estão lá na comunidade, ou seja, os movimentos sociais. Olha, para você que está sintonizando agora o canal 14 na NET Anápolis, nós estamos aqui com o programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal aqui da cidade de Anápolis, e conosco aqui na nossa sala de estar, Dr. Gleison Reis, que é professor de Direito, delegado e também assessor de Segurança Pública aqui do nosso município. E nosso bate-papo hoje é com relação a movimentos sociais. Dr. Gleison, o que mais a gente pode ainda correlacionar, né, os movimentos sociais dentro das instâncias? Nós falamos da educação, nós falamos da segurança, nós falamos dentro da política, mas eu acho que dentro da política a gente ainda pode ramificar ainda mais, né? Não se pode, e aqui é importante essa sua pergunta, porque quando nós falamos que não pode ser o movimento social, ele tem que ser apartidário, ele não pode ter cor partidária, mas ele tem que ser político. Nós não podemos defender um partido, mas nós temos que defender a política. Platão já dizia que o grande mal daqueles que não gostam de política, aliás, o único problema daqueles que não gostam de política é que eles serão governados por aqueles que gostam. Simples assim. Né? Então é isso. Então, Bertolt Brecht já afirmava de que toda decisão é política, toda. Do preço da gasolina ao menor na rua, do desemprego à falta de cultura, todas as decisões são políticas. Agora, essas decisões políticas, elas passam sim, devem passar sim, pela reivindicação social. E essa reivindicação social, ela só pode realmente ter voz, os movimentos sociais só vão ter voz a partir de uma organização política. Elas têm que estar politicamente organizadas. Se isso vai com o partido A, o partido B, o partido C, vão estar ali dentro, não interessa. Eles têm que estar organizados. É importante que nós façamos mais uma vez esse alerta. Você que não gosta de política, o seu problema é que você vai ser governado por alguém que gosta, não é verdade? Então é preciso que nós entremos no mundo político através dos movimentos sociais. Bom, e aí começa, né? O senhor acredita que através dos movimentos, das manifestações, né, das insatisfações políticas, faz com que as pessoas, na maioria das vezes, vão às ruas ou use até a internet para se manifestar, dar a sua opinião, mas na verdade estão sendo controlados por um grupo bem maior, que aí literalmente às vezes são grupos políticos, né? Exatamente aí. Nós precisamos ter muito cuidado com essa manipulação de massas, porque às vezes não. O que acontece é que as massas são manipuladas por maneiras que a gente nem imagina. Através do entretenimento existe uma manipulação de massas. Através da internet, com uma pseudo-liberdade de manifestação, você tem uma manipulação. Eu li um texto ainda hoje dizendo que o grande mal da internet é a popularização da imbecilidade e aonde todas as pessoas se julgam doutores, mestres e que conhecem de todos os assuntos. Você vê na internet gente dá palpite de física quântica, a receita de bolo, a pessoa dá palpite sobre tudo. Então na internet todo mundo entende tudo e isso é muito perigoso, porque aqueles que querem entender tudo acabam não entendendo absolutamente nada, né? É melhor você saber um pouco, né? Você saber muito de pouco do que você querer saber tudo. Você não vai saber tudo nunca. Então é preciso muito cuidado com essa questão da manipulação das massas através do entretenimento, através da informação. Nós tivemos exemplos na humanidade durante vários exemplos, mas o mais recente agora na Segunda Guerra Mundial, aonde através de uma propaganda muito bem feita, aonde se pregava que o povo alemão era um povo que estava oprimido, que deveria levantar a sua voz, que o inimigo comum seria os judeus, Hitler levou o mundo à guerra. Então nós temos que ter cuidado com isso. O culto da personalidade também. Esse culto da personalidade é muito, muito perigoso. Brasil, né? O salvador da pátria. Volta fulano. Fulano não existe salvador da pátria. Não existe. Dentro de um processo político, dentro de uma sociedade. Isso é carência?
É uma carência de liderança. Uma carência de liderança. As pessoas são tão sedentas assim? As pessoas ficam tão sedentas de liderança que quando se apresenta um salvador da pátria, se agarram àquela pessoa como se ela pudesse resolver todos os problemas. Mas esse tipo de bate-papo que nós estamos tendo e que está sendo veiculado através da televisão que você está nos vendo, é importante nós disseminarmos isso. Que as soluções não estão numa pessoa, de forma alguma. Pessoa nenhuma vai resolver. A solução está na organização da sociedade. E o tema do programa de hoje é muito importante com relação a isso. Movimentos sociais organizados. E bom, quando a gente fala em política, em partido, né? Acho que os nomes já remete. Ele é partido, ele é dividido. E dentro daquele grupo de pessoas que literalmente pensariam, digamos, numa mesma tendência, existem várias ramificações. Então acho que talvez até por isso seria o nome eu tentar significar da palavra do partido, né? Mas é por aí, ele não é inteiro, ele é partido. Né? E deve ser assim. Nós não podemos ter pessoas, Nelson Rodrigues já dizia que a unanimidade é burra. Você não pode de forma alguma querer que todo mundo pense igual a você. Agora, nós temos que defender os nossos pontos de vista, nós temos que defender as nossas posições, mas não podemos também deixar de estarmos abertos a situações que possam nos convencer do contrário. O importante é não ter compromisso com o erro. Você não pode dizer, eu não mudo de opinião, foi assim que eu aprendi. Se alguém provar que está errado, você muda de opinião. Por que não? O ruim, o feio, não é mudar de opinião, é não pensar. E quem pensa, geralmente muda de opinião. Olha que bacana, hein? O senhor está falando aí, eu já estou repensando outras pautas, outros assuntos. O movimento social, se a gente for ficar falando, a gente fica até amanhã, né, doutor Gleice? Até amanhã cedo. Olha, doutor Gleice, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi uma pauta muito interessante. Pode ter certeza que ainda nesse mês de outubro a gente vai vir com outras pautas importantes. Principalmente, acho que a gente deve falar sobre política. Eu agradeço mais uma vez e principalmente agradeço a você que está nos assistindo. Espero contribuir de alguma forma para que esse debate seja um debate mais amplo, que reverta em benefícios para nós todos. Olha, com o Dr. Gleison aqui, a gente encerra o programa de hoje, contando com a sua audiência qualificada numa próxima oportunidade, tanto aqui no canal 14 na NET, quanto aí também no YouTube, tá bom? Até a próxima. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa em Pauta, a sua revista eletrônica semanal.